Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Chegamos a mais uma sexta-feira abençoada e juntos nós podemos meditar na palavra do Senhor. Queridos, o tema do nosso devocional hoje é motivos incorretos. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus com vocês, preste bastante atenção para você entender o contexto da história. Primeiro a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7, a parte B do versículo que fala assim: porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vamos ler também 1 Samuel 17, o versículo 28, que fala assim: Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que nós tínhamos? Sei que você veio aqui só para ver a batalha. Queridos, quando a gente olha para esse versículo, a gente lembra da história de que Davi, ele foi lá para o campo de batalha, né, para levar mantimentos para os seus irmãos. Só que aqui, queridos, a gente vê uma discussão entre Davi e o seu irmão mais velho, Eliabe. E a gente vê que essa discussão foi gerada pelos motivos incorretos. O que aconteceu? Davi, quando ele estava ali, ele perguntou para o irmão dele sobre a recompensa que a pessoa teria se lutasse com o gigante Golias, né? Davi demonstrou interesse em enfrentar o gigante. Mas sabe o que aconteceu? O irmão dele entendeu tudo errado. O irmão dele simplesmente acusou ele. Ele fala bem assim: você veio aqui só para ver a batalha. Só que aí no versículo 29, se a gente olhar, Davi fala assim: o que foi que eu fiz? Eu fiz apenas uma pergunta. Queridos, quantas vezes também a gente está motivado com certa coisa e talvez a gente vai expor isso para outra pessoa e a pessoa simplesmente entende tudo errado e acusa a gente ou acha que a gente tá, tentando se promover com aquilo ali. Tenho certeza que você já deve ter passado por uma situação como essa, só que a palavra do Senhor nos ensina, queridos, para a gente não perder tempo se explicando para alguém que só quer saber de brigar. Aprenda isso com Davi hoje. Não perca tempo tentando se explicar para alguém que só quer brigar. O irmão mais velho de Davi, ele ficou acusando, ele queria brigar com ele. Só que Davi não perdeu tempo com isso. Davi não ficou ali discutindo com o irmão dele. Não. Davi simplesmente deu de ombro pro irmão dele. Falou para ele: eu só fiz uma pergunta, né? E ele foi atrás de outro soldado para saber o que estava acontecendo, como seria aquela batalha, qual seria a recompensa se alguém derrotasse o gigante Golias, né? Do mesmo modo a gente, queridos, que as nossas atitudes possam falar por si só. Você não precisa ficar dando explicação da sua vida para as pessoas que vão entender tudo errado. Entendeu? Tem hora que sim, né? Vão aparecer pessoas no nosso caminho que vão nos entender, mas vai ter outras, queridos, que não vai entender e vai entender os motivos tudo errado. Que a gente possa aprender, queridos, com Davi isso. Davi não permitiu que a dúvida do seu irmão detivesse ele de anunciar o seu interesse em enfrentar Golias. Davi sabia que só Deus põe à prova as nossas intenções e aquilo ali lhe bastava. Eu quero deixar uma frase com vocês que diz assim: descanse, sabendo que Deus vê o nosso coração e nunca se enganará quanto aos nossos motivos. Queridos, às vezes vai ser difícil agradar as pessoas, mas não é difícil agradar a Deus. Então, se Deus te deu alguma coisa, se Deus pediu para você fazer alguma coisa, que você agrade ao Senhor, porque Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece o teu coração. E não se importe se talvez você está fazendo alguma coisa que Deus designou para você fazer e você é acusado. Você é acusada. Não se importe com isso. Como eu falei, não perca tempo se explicando para pessoas que só querem brigar.
Não, queridos, que essa palavra seja uma palavra de encorajamento para a gente, como a gente leu em 1 Samuel 16, o versículo 7, que diz: o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu quero deixar também 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que diz: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Agrade ao Senhor nesse dia, queridos. Não se importe com o que os outros vão falar de você, não se importe se vier gente te acusar, se vier gente com motivo errado. Se Deus te pediu para fazer algo, faça de acordo com a direção do Senhor. Dependa do Senhor nesse dia e queira agradar ao Senhor, porque o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece o teu íntimo e Ele sabe de tudo que você tem enfrentado e de tudo que você ainda vai enfrentar. Amém? Feche os seus olhos, queridos, vamos orar juntos nesse dia. Paizinho, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais uma semana que chega ao fim. Obrigada, Senhor, por esse devocional. Obrigada, meu Deus, porque a cada dia a gente aprende uma história diferente na tua palavra. Obrigada, Deus, porque a gente aprende com Davi que tem hora que a gente não pode ficar perdendo tempo, Senhor. A gente precisa avançar, a gente precisa agradar o Senhor. E obrigada, meu Deus, porque o Senhor fala para nós que vão ter sim oposições na nossa vida. O Senhor mostra para nós que vão ter sim situações que as pessoas vão querer brigar com a gente. Mas Deus nos dê estrutura física, estrutura emocional, para que a gente não perca tempo brigando com as pessoas, mas que a gente esteja focado naquilo que o Senhor designou para nós. Nós te amamos, querido Deus, nós consagramos a nossa vida a Ti, nós consagramos, Deus, o trabalho das nossas mãos a Ti, e nós pedimos, meu Deus, para que o Senhor nos ajude a avançar nessa terra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a transpor as muralhas, os gigantes. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar as lutas, as batalhas diárias que a gente tem enfrentado, Senhor. Porque nós queremos agradar ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter resiliência com relação às outras pessoas e que nós não percamos o nosso foco, que é olhar para Ti e saber que o Senhor nos conhece por inteiro. Nós pedimos a Tua proteção, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas e esteja conosco, meu Deus, nesse dia, em nome de Jesus. Amém.